A jornada de uma liderança não começa no momento em que um título é conferido, ou quando uma mesa de carvalho é ocupada em um escritório de prestígio. Ela se inicia muito antes, tecida silenciosamente através de cada pensamento, cada ação e cada palavra proferida ao longo de uma vida inteira. Existe uma verdade invisível que paira sobre todos aqueles que ocupam posições de influência. Tudo o que foi vivenciado, todos os triunfos e, principalmente, todas as quedas, serviram como um solo fértil onde a semente da autoridade moral foi plantada. O mundo contemporâneo, vasto e interconectado, clama por figuras que saibam navegar pelas águas turbulentas da incerteza. Seja no continente americano, nas capitais vibrantes da Europa ou nas comunidades em desenvolvimento da América Latina, a necessidade de lideranças autênticas é um eco constante que atravessa fronteiras e culturas. Não se trata apenas de gerir recursos ou ditar ordens, mas de um chamado para a excelência que se manifesta em múltiplas formas e tamanhos, muitas vezes onde menos se espera. A liderança é uma arte camaleônica. Ela pode ser encontrada na figura que conduz um grupo de voluntários sobre o manto da noite, na determinação de quem administra uma equipe esportiva infantil nos fins de semana, ou na resiliência de quem chefia uma família numerosa e repleta de atribuições complexas. Do comando de uma startup solitária, onde o líder é seu próprio exército, ao topo de uma corporação global que movimenta as engrenagens da economia mundial, a essência permanece a mesma. A habilidade de inspirar, organizar e motivar os filhos em um ambiente doméstico possui raízes profundas que se entrelaçam com as competências exigidas em um conselho executivo de um grande grupo empresarial. Não existe liderança pequena ou trivial. Existe apenas a disposição de transformar o ambiente ao redor, através do exemplo e da presença. O desejo de reforçar esse conhecimento é, por si só, o primeiro passo de uma transformação que o mundo aguarda ansiosamente, pois a carência de guias preparados é uma ferida aberta em diversos setores da sociedade. Ao redor do globo, governos enfrentam batalhas hercúleas para encontrar um foco claro, lutando não apenas para liderar suas nações, mas para manter a integridade interna de suas próprias estruturas. Muitas vezes, a dificuldade reside na incapacidade de completar mandatos ou de manter a coesão necessária para o bem comum. No setor privado, empresas de todas as proporções lidam com desafios de uma complexidade sem precedentes e uma concorrência que não conhece descanso, deixando equipes gerenciais exaustas e em busca de resultados que parecem sempre escapar por entre os dedos. Até mesmo no esporte, a busca por consistência torna-se uma dança de cadeiras constante, com técnicos e treinadores sendo substituídos na esperança de que uma nova voz traga a solução mágica para problemas profundos. A falta de liderança não é um conceito abstrato. Ela se manifesta na escassez de verbas em hospitais operando no limite e em sistemas educacionais que falham em preparar as próximas gerações para os desafios que virão. Os escândalos que frequentemente estampam as manchetes são lembretes sombrios de como a liderança fraca pode corroer os pilares de uma comunidade, desde instituições religiosas em crise até unidades familiares que subsistem em um estado de conflito permanente. Diante desse cenário, surge a pergunta inevitável: quem são os modelos de sucesso que habitam o imaginário coletivo? Para alguns, são figuras de visibilidade grandiosa que dominam o cenário econômico global. Para outros, a inspiração reside em papéis de menor prestígio, mas de importância vital, como um coordenador pedagógico dedicado, o presidente de uma associação de moradores ou o síndico de um prédio que mantém a harmonia entre vizinhos. O verdadeiro líder é aquele que se torna o exemplo que os outros desejam seguir, não por imposição, mas por uma admiração genuína. A jornada para alcançar esse patamar exige uma reflexão profunda sobre as ferramentas que cada um possui e, principalmente, sobre as fraquezas que muitas vezes impedem o progresso e a evolução pessoal. No âmago de toda a relação humana, e especialmente naquelas que envolvem a dinâmica entre quem lidera e quem é liderado, existe um fio invisível e delicado que pode sustentar ou destruir a confiança: a capacidade de ouvir. Muitas vezes, o arsenal de ferramentas de um líder permanece subutilizado não por falta de técnica ou de conhecimento teórico, mas porque se ignora a ferramenta mais fundamental de todas. É um erro comum acreditar que o poder emana apenas da voz, quando, na realidade, a influência mais profunda nasce do silêncio atento. Há um fenômeno persistente onde indivíduos se apegam a fraquezas que bloqueiam seu crescimento,
ignorando que o simples ato de dar atenção plena ao outro pode abrir portas que anos de discursos não conseguiram transpor. Refletir sobre como se deseja ser lembrado por aqueles que cruzaram seu caminho é o que separa o gestor efêmero da liderança duradoura. É uma experiência quase universal a sensação de frustração quando se percebe que a pessoa à nossa frente não está realmente presente. É algo que se sente na pele, um desânimo que se infiltra na conversa quando o interlocutor demonstra, através de sinais flagrantes, que sua mente está em outro lugar. O exemplo mais moderno e onipresente é o olhar furtivo para a tela de um celular enquanto o outro fala. É um gesto que grita indiferença. Outros sinais são igualmente desmoralizantes: a ausência total de pedidos de esclarecimento, o desinteresse em buscar mais informações sobre o que está sendo exposto, ou a interrupção abrupta para mudar de assunto, como se o que estava sendo dito fosse apenas um ruído a ser descartado. Quando um líder age dessa forma, ele não está apenas perdendo informações, ele está ativamente desmotivando sua equipe, comunicando que as ideias e sentimentos de seus colaboradores não possuem valor. O conflito central aqui não é apenas uma falha de comunicação, mas uma erosão da autoestima alheia. Todos os seres humanos possuem um desejo intrínseco de serem ouvidos e validados. Quando esse desejo é negado sistematicamente por alguém em uma posição de autoridade, o ambiente de trabalho ou núcleo familiar se transforma em um terreno árido. O líder que não escuta cria um vácuo onde a inovação morre e o ressentimento cresce. Ele se torna uma ilha de certezas absolutas, cercado por pessoas que aprenderam que o silêncio é a única resposta segura, já que suas vozes não encontram eco. Esse comportamento é a antítese do que as lideranças de sucesso praticam ao redor do mundo, seja em grandes instituições financeiras na Europa ou em organizações humanitárias de alcance global. Líderes que alcançam o ápice de sua eficácia compreendem que escutar com atenção não é um ato passivo, mas uma habilidade ativa que exige esforço e disciplina. Estudos realizados em ambientes corporativos de alto desempenho indicam que os melhores gestores se destacam justamente por transformar conversas em discussões saudáveis de mão dupla. Eles não veem o diálogo como um campo de batalha onde devem defender suas ideias a qualquer custo, mas como um processo de construção mútua. Ao demonstrarem pouca defensividade quando suas propostas são desafiadas, eles sinalizam segurança e abertura. Esse posicionamento gera um efeito cascata. As pessoas se sentem mais positivas, sua confiança aumenta e, consequentemente, elas se tornam muito mais receptivas às sugestões do líder. O verdadeiro poder de um guia não reside em ganhar a discussão, mas em criar um espaço onde a melhor ideia possa florescer através da escuta sincera. Para mergulhar nas profundezas da escuta ativa, é necessário primeiro despir-se das distrações que entujam a mente e o ambiente. O processo de desenvolvimento de um líder passa inevitavelmente pela conscientização de que estar presente é um presente que se dá ao outro. Quando alguém se aproxima para falar, existe um subtexto emocional que muitas vezes supera as palavras ditas, o desejo de ser compreendido. Se o líder não está disposto a mergulhar nesse diálogo, a conexão se quebra antes mesmo de começar. A evolução intelectual e emocional de quem lidera envolve entender que a escuta é uma forma de respeito e uma ferramenta estratégica de gestão. Ao ouvir verdadeiramente, o líder capta nuances, percebe tensões ocultas e identifica oportunidades que passariam despercebidas por alguém que está apenas esperando sua vez de falar. A profundidade dessa prática revela-se em pequenos gestos que transformam o ritmo da interação. Os líderes que ocupam o topo da pirâmide de excelência em comunicação não apenas ouvem, eles validam a existência do outro. Eles criam um ambiente onde o questionamento é útil e incentivado. Imagine a cena em um escritório de uma startup em crescimento ou em uma escola em uma região de desafios sociais. O líder que para o que está fazendo, fecha o laptop e se volta inteiramente para o seu interlocutor. Esse movimento físico é o símbolo de um compromisso mental. Ele demonstra que, naquele momento, nada é mais importante do que a mensagem que está sendo transmitida. Essa postura elimina a necessidade de comportamentos defensivos, pois estabelece uma base de confiança mútua, onde o desafio de ideias não é visto como um ataque pessoal, mas como um degrau para o crescimento coletivo.
O impacto psicológico de ser ouvido por uma liderança de sucesso é comparável ao sentimento de valorização que um atleta sente ao ser reconhecido por seu treinador após um esforço exaustivo. Quando as pessoas percebem que suas palavras estão sendo processadas e consideradas, sua autoestima floresce. Elas deixam de ser meros executores de ordens para se tornarem colaboradores engajados. Esse fenômeno cria uma abertura mental sem precedentes. Quem é ouvido com atenção torna-se, por reciprocidade, muito mais disposto a ouvir as orientações e críticas construtivas que o líder possa oferecer em seguida. É uma dança de influências, onde a generosidade da atenção gera o fruto da obediência voluntária e do alinhamento de propósitos. É o fim da resistência passiva e o início de uma sinergia que impulsiona organizações inteiras para novos horizontes. A exploração profunda desse conceito nos leva a questionar: como cultivar essa habilidade em um mundo que nos bombardeia com notificações e demandas urgentes? A resposta reside na intenção consciente de se tornar um ouvinte de elite. Isso exige uma mudança de mentalidade, onde o foco sai do eu e se desloca para o nós. Não se trata apenas de captar sons, mas de processar o significado, de ler a linguagem corporal e de sentir a energia emocional por trás da fala. O líder que domina essa arte torna-se um farol em meio à neblina da comunicação moderna. Ele não apenas resolve problemas mais rapidamente por ter informações melhores, mas ele cura relações e fortalece a estrutura social de qualquer grupo que lidere. É um desenvolvimento que transcende a técnica e toca a essência do que significa ser um humano que guia outros humanos. O ponto de virada na trajetória de qualquer liderança ocorre no instante em que ela compreende que a presença total é inegociável. Há um momento crítico em cada conversa, onde a decisão de se desconectar do mundo exterior e se conectar com o indivíduo à frente define o sucesso ou o fracasso de uma relação. Imagine um cenário de alta pressão, talvez em um centro financeiro em Londres ou em uma operação logística complexa na América Latina. O líder está sobrecarregado, mensagens chegam sem parar, mas um colaborador entra na sala com uma preocupação genuína. A revelação dramática aqui é que se o líder não interromper o fluxo do caos para dar sua atenção completa, ele perderá muito mais do que 5 minutos de produtividade. Ele perderá a lealdade e o respeito daquela pessoa. A ação transformadora exige medidas drásticas contra a fragmentação da atenção. É necessário desligar-se deliberadamente de todas as distrações que entulham a cabeça. O clímax dessa prática é o ritual de criar um vácuo de silêncio e foco. Se as condições não forem favoráveis, a liderança de sucesso tem a coragem de ser honesta e reprogramar o encontro para um momento onde a entrega possa ser total. Dizer, agora não posso te dar a atenção que você merece, vamos conversar em 1 hora, é um ato de profundo respeito. Quando o encontro acontece, ele deve ocorrer em um santuário de tranquilidade, longe de ruídos, interrupções e, crucialmente, com os dispositivos eletrônicos devidamente guardados. Esse é o momento da verdade, onde a linguagem corporal engajada, o contato visual firme, o aceno de cabeça concordante e o sorriso encorajador comunica a presença de forma mais poderosa do que qualquer palavra. A atenção se dissolve quando o líder utiliza ferramentas de validação, pronunciando frases que demonstram que ele está percorrendo o mesmo caminho mental que o outro. Expressões que reconhecem a dificuldade da situação ou que confirmam o entendimento do que foi dito funcionam como pontes emocionais. O ápice desse processo é a paráfrase, resumir o que foi ouvido para garantir que não houve distorções. Quando um subordinado ou um parceiro de negócios ouve seus próprios pensamentos sendo devolvidos de forma clara e organizada pelo líder, ocorre uma epifania de compreensão mútua. A trajetória da conversa muda de uma simples troca de dados para uma resolução de problemas em tempo real. Essa revelação redefine o papel da liderança. Ela deixa de ser sobre ter todas as respostas e passa a ser sobre fazer as perguntas certas. Ao questionar de forma útil e não invasiva, o líder incentiva o outro a encontrar suas próprias soluções, elevando o patamar da discussão. O impacto dessa mudança é sísmico. Em vez de uma hierarquia rígida e defensiva, estabelece-se uma dinâmica de cooperação fluida. O momento em que o líder para de interromper e começa a ouvir até o fim, resistindo à tentação de tirar conclusões precipitadas, é o momento em que ele verdadeiramente assume o comando. É um exercício de paciência e de poder contido, que demonstra uma maturidade emocional capaz de transformar crises em oportunidades de aprendizado e crescimento mútuo. Após o impacto de uma escuta verdadeiramente ativa, o ambiente ao redor começa a sofrer uma transformação silenciosa, mas profunda.
As consequências de se adotar essa postura não são imediatas apenas no nível da informação trocada, mas no clima organizacional que se estabelece a partir de então. Quando um líder decide baixar suas defesas e realmente absorver o que sua equipe tem a dizer, ele planta as sementes de uma cultura de abertura e transparência. O rescaldo de uma conversa onde o outro se sentiu plenamente ouvido é um sentimento de alívio e renovação de energia. A pessoa que saiu da sala do líder não leva apenas instruções, ela leva consigo a sensação de que é uma peça fundamental no mecanismo da organização, e não apenas uma engrenagem substituível. A resolução desse novo paradigma de liderança exige que o líder examine sua própria acessibilidade. Ter habilidades de escuta apuradas é apenas metade da equação. A outra metade é garantir que as pessoas sintam o desejo e a segurança de se abrir. Existem hábitos de distanciamento que muitas vezes de forma inconsciente criam barreiras intransponíveis. A porta do escritório permanentemente fechada, o hábito de interromper o raciocínio alheio ou a tendência de julgar antes que a frase seja concluída são muros que impedem o fluxo da inovação. O líder que busca o sucesso deve ativamente derrubar esses muros, tornando-se alguém com quem as pessoas fiquem genuinamente felizes em conversar. A transformação externa, uma equipe mais engajada e comunicativa, é o reflexo direto da transformação interna de um líder que aprendeu a domar sua própria urgência e ego. Neste estágio de amadurecimento, a liderança passa a monitorar sua própria presença. Ela começa a perceber que a eficácia de sua gestão está diretamente ligada à qualidade das conexões humanas que ela cultiva diariamente. Se houver dúvida sobre a própria capacidade de ouvir, a liderança de sucesso não hesita em buscar feedback, perguntando diretamente à sua equipe como ela é percebida. Esse ato de vulnerabilidade é, na verdade, uma demonstração de força. Ele sinaliza que o líder está comprometido com o autoaperfeiçoamento e com o bem-estar do grupo. O resultado é uma redução drástica nos mal-entendidos e um aumento na velocidade de resposta aos desafios, já que as informações fluem sem os filtros do medo ou da indiferença. As lições extraídas da prática da escuta atenta estendem-se para além das paredes do ambiente profissional. Elas se refletem na maneira como esse indivíduo interage com a comunidade e com os círculos mais íntimos de sua vida. A liderança que aprende a ouvir torna-se um mediador mais eficaz em conflitos comunitários e um parceiro mais compreensível em suas relações pessoais. A clareza que surge após o ápice do diálogo permite que as decisões sejam tomadas com base na realidade dos fatos e nos sentimentos envolvidos, e não em suposições infundadas. É o assentamento emocional necessário para que a liderança possa olhar para o futuro com a certeza de que possui uma base sólida, construída sobre o respeito mútuo e a valorização do ser humano. Ao olharmos para a essência da liderança através da lente da escuta atenta, percebemos que estamos diante de um dos pilares mais nobres da influência humana. A capacidade de silenciar o próprio barulho interno para acolher a voz do outro é talvez a maior demonstração de inteligência emocional que um líder pode oferecer. No grande teatro da vida, onde tantos lutam por um momento de destaque, o verdadeiro sucesso pertence àqueles que sabem iluminar o caminho alheio através da atenção sincera. Liderar não é um ato de solidão, mas uma jornada de companhia constante, onde cada interação é uma oportunidade de reforçar o propósito comum e de elevar o potencial de quem nos cerca. A verdadeira maestria na liderança não reside na força da ordem, mas na profundidade da conexão. A reflexão final que fica para todos aqueles que aspiram a um papel de destaque, seja na gestão de grandes empresas na Europa, em projetos sociais na América Latina ou no comando de uma pequena unidade familiar, é que a liderança é um serviço prestado à humanidade. Ser um bom ouvinte é uma forma de generosidade que gera frutos incalculáveis. Quando ouvimos, não estamos apenas processando dados, estamos validando vidas, incentivando sonhos e construindo pontes sobre abismos de incompreensão. A liderança de sucesso é aquela que deixa um legado de pessoas que se sentiram importantes, respeitadas e, acima de tudo, compreendidas. É essa memória afetiva que garantirá que a influência do líder perdure muito além de seu tempo de atuação formal.
O convite que se apresenta é o de um compromisso diário com a excelência na comunicação. Trata-se de adotar hábitos que nos tornem mais humanos e menos máquinas de produtividade. Parar, olhar nos olhos, parafrasear e estar genuinamente presente são atos revolucionários em um mundo saturado de distrações. Ao cultivar essas habilidades, o líder não apenas melhora os resultados de sua organização, mas ele melhora o mundo ao seu redor, um diálogo de cada vez. A jornada para se tornar a liderança admirada começa com a decisão consciente de fechar a boca e abrir o coração para o que o outro tem a dizer. É um caminho desafiador, que exige disciplina e renúncia ao ego, mas as recompensas em termos de lealdade, inovação e harmonia são o que definem as verdadeiras lendas no campo da gestão. Que a busca pela liderança de sucesso seja sempre guiada por essa bússola da empatia e da atenção plena. Que cada conversa seja encarada como um terreno sagrado, onde a confiança é semeada e colhida. Ao final, seremos lembrados não pelas metas que batemos ou pelos cargos que ocupamos, mas pela maneira como fizemos as pessoas se sentirem em nossa presença. E nada faz alguém se sentir mais valorizado do que a percepção de que suas palavras encontraram um porto seguro em nossos ouvidos. Que essa sabedoria silenciosa seja a força motriz que transformará cada um de nós em líderes que o mundo não apenas precisa, mas que as pessoas desejam seguir com entusiasmo e gratidão.